Olá, gente! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje para poder falar para vocês sobre a elaboração do fichamento. A gente vai começar a pesquisar os tópicos que a gente separou e a gente vai começar a fazer essas pesquisas para transformar essas pesquisas em fichamento de vocês, tá? Eu vou mostrar o que é esse fichamento. E esse fichamento, ele vai servir basicamente para resumir o arquivo original que vocês vão pesquisar, para vocês manterem com vocês um resumo, também para tirar o aspecto de copia e cola, né, o que caracterizaria plágio em um TCC. Se for constatada cópia de alguma parte de um texto original, é considerado como plágio e isso zera o TCC. Tá? Então, é muito grave, por isso a gente não pode correr esse risco, e por isso que eu já estou incutindo em vocês desde o começo essa ideia de fazer fichamento, para vocês se acostumarem a fazer o fichamento antes de usar o texto original no trabalho de vocês. Esse fichamento, ele vai ser dessa forma, tá? Essa capa eu exijo só para eu poder identificar vocês melhor, certo? Aqui em cima vocês coloquem o nome do colégio de vocês. Esse modelo de fichamento eu vou mandar para vocês depois, nos grupos. Aí vai colocar desse jeito. Pode deixar escrito o fichamento em cima, tá? E na linha de baixo vocês vão colocar o título. Qual título é esse, professor? É o título do meu tópico? Não. É o título que está no arquivo que você pesquisou na internet, tá? Ou seja, num livro, em alguma fonte física também, pode ser, tá? É o título do texto que você tirou esse fichamento. Com o nome completo e a série, estando lá em cima o nome do colégio, já consigo identificar vocês, certo? Nome completo e série. Aqui embaixo eu coloquei maio, porque a gente tá já começando o mês de maio, né? Mas isso a gente vai fazer ao longo do tempo. Então, aí vocês vão mudando o mês, obviamente, certo? Para começar, os tópicos que a gente separou, vocês vão fazer no mínimo 3 pesquisas, tá? E vão fazer fichamentos desse jeito. Para quê, professora? Precisa ter pelo menos 3. Vocês são por volta de 8 no grupo. Então, vocês vão fazer esse fichamento pelo menos 3, cada um, porque cada um ficou com um tópico. Então, a gente vai ter pelo menos ali por volta de uns 24, umas 24 fontes de pesquisa para começar a fazer o trabalho. Esse TCC, ele não é um trabalho simples, por isso que a gente vai fazer ele ao longo do ano inteiro. Não é igual aos outros trabalhos que vocês já fizeram no colégio, também não é igual aos trabalhos de biologia que eu oriento fazer, tá? É bem diferente porque isso aqui é um trabalho científico, tá? Isso aqui já está no nível acadêmico. Então, pode parecer que não, mas vocês ainda vão usar muito esses conhecimentos de agora no futuro de vocês, quando vocês forem fazer uma faculdade, um curso tecnólogo, um curso técnico, qualquer tipo de curso que vocês queiram fazer, vai ser exigido um TCC para finalização, e vocês vão usar esses conhecimentos de agora. Então, que bom que vocês estão conseguindo fazer esse TCC no terceiro ano do ensino médio. Eu queria muito ter feito um, iria me ajudar muito na minha faculdade, mas que bom que vocês agora, pelo menos, estão tendo essa oportunidade. Então, não percam, tá? Agarrem, se dediquem, porque isso vai fazer diferença para vocês lá no futuro. Tudo bem? E como que vai ser esse fichamento? Vocês vão precisar colocar a referência completa dessa forma que está aqui. Tudo bem? Sempre que vocês forem pesquisar, vocês vão pesquisar um texto que tenha autor. Ah, professor, eu achei um blogspot aqui que fala certinho do meu tópico, mas não tem autor. Gente, sai e procura outro. Precisa ter autor. A não ser que você tenha pego essa informação, por exemplo, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no Ministério do Trabalho. São sites confiáveis, no Ministério da Fazenda, sei lá. Se vocês tiverem pego essa informação num site totalmente confiável, aí a gente atribui o autor como o site, tá? Ao invés de ser uma pessoa física, tudo bem? Mas de resto, e isso vão ser pontualidades, não vai ser recorrente. Isso vão ser exceções. Eu preciso que vocês pesquisem fontes com autor. E aí você vai colocar o sobrenome do autor por primeiro, desse jeito que tá aqui, todas as letras em maiúscula, vírgula, o nome, tá?
Ponto na mesma linha, o título, e ele vai vir em negrito. E aí, esse título é o mesmo título que vai aqui. Tudo bem? Ponto na mesma linha, vão escrever disponível em. E aí, vocês vão colocar o link completo. Qual o link? O link que vai aparecer aqui em cima. Ó. Copiem e colhem. Ponto na mesma linha, publicado em. Aí, coloca a data. O mês, vocês vão colocar as 3 primeiras letras do mês e não o número do mês. Por exemplo, a gente está entrando em maio, então vai vir aqui MAI e não 05, tá? E desse jeitinho aqui, ó, com a primeira letra do mês minúscula mesmo, tá? E o ano da publicação, do ano que aquilo foi colocado no site, tá? Ponto na mesma linha, acesso em, e aí aqui sim vai o dia que vocês entraram no site para pesquisar, tudo bem? Então, se vocês acharam alguma coisa importante, eu não vou fazer isso agora não, porque eu pesquisei agora de noite, não estou afim de fazer isso agora, mas é bom que eu vou, é bom ter achado isso aqui, que eu vou usar esse texto para fazer um dos outros fichamentos que eu preciso fazer. Ótimo, já marca todas essas informações, porque se vocês perderem a bibliografia, o texto não vai poder ser usado, tá? Eu já vetei textos bons de TCC, porque eles simplesmente não tinham bibliografia, ok? Vocês não estão tirando aquele texto da cabeça de vocês, vocês estão aprendendo junto com o tema. Vocês não estão tirando isso da cabeça de vocês, isso não é opinião de vocês. Então, tem que estar baseado em alguma fonte. Que fonte é essa? Perdeu? Então, esse texto não vai poder ser usado. Então, por isso que é muito importante vocês fazerem essa bibliografia, tá? Embaixo, vocês repitam esse título aqui, repitam ele, certo? Então, professor, em qual lugar que vai aparecer o meu tópico? No TCC de vocês, nesse fichamento não, tá? E aqui são algumas informações que eu coloquei como orientações de como fazer esse fichamento. Então, aqui entra o resumo do arquivo original. Aqui sim vocês vão fazer esse resumo com as palavras de vocês, dando a opinião implícita de vocês, tá? Por exemplo, o texto original tem lá 5 páginas de rolagem. Vocês vão transformar isso em 2 ou 3, né? Em 1 ou 2. E nesse caso, vocês vão ler 1, 2 ou 3 parágrafos de cada vez, compreende o que vocês acabaram de ler e transcreve com as palavras de vocês, sem usar partes do texto, tudo bem? A gente vai fazer usando partes do texto, assim como citação direta e um pouquinho para frente. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês acostumem-se a pesquisar e compreender o que vocês estão pesquisando, tá? É por isso esse é o intuito desse fichamento, para que vocês acostumem-se a pesquisar fontes com bibliografia, tá? Fontes confiáveis e com o autor para vocês usarem como fonte no trabalho de vocês e para vocês começarem a perceber se aquilo que vocês estão lendo bate com o tópico de vocês, tá? E aí, em todos os parágrafos que vocês forem fazendo esse resumo, todos os parágrafos devem ter a menção do autor original, tá? Então, aí vocês colocam assim, o autor segue dizendo que, certo? O texto continua citando sobre coisas nesse sentido, para sempre fazer menção ao texto original, para nunca colocar a sua opinião explicitamente naquele texto, para sempre mostrar que aquilo ali está sendo atribuído ao autor, aquela explicação daquele assunto foi o autor que deu, não foi você que inventou, tá? Esse fichamento vai ter entre 1 e 2 páginas, tirando a capa, né? E os fichamentos, eles vão ser sempre individuais. É a partir desse momento que eu vou começar a analisar a participação individual de vocês. Então, sim, apesar do trabalho ser em grupo, as notas vão sempre ser individuais, tá? E eu começo a fazer essas análises da participação individual a partir desses fichamentos, ok? Então, para vocês não se acostumarem a um se encostar no outro, porque o outro está fazendo, então eu não preciso fazer. Não, preciso, o trabalho é seu também. Tá o seu nome também. Então, se você não fizer, a sua nota vai ser zerada. Além de você sobrecarregar o grupo com o trabalho que você deixou de fazer. Os outros vão ter que dar conta, porque no final das contas é um trabalho em grupo. Certo? E aí, agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa pesquisa,
tá? Eu entrei aqui num site a partir do Google, normal, tá? E aí eu vou mostrar para vocês. Eu entrei pelo Google Acadêmico, olha só aqui. É só vocês colocarem lá, abre o Google normal, coloca Google Acadêmico e coloquem páginas em português, senão pesquisar páginas em português. Eu selecionei isso aqui, tá? E aí eu coloquei, por exemplo, a chave empreendedorismo digital, tá? Entrei logo no primeiro que apareceu aqui, certo? Por quê? Por que eu estou indicando esse Google Acadêmico? Ele sempre vai mostrar sites com autor, tá? Não é que vocês não podem usar o Google normal para pesquisar outros sites normal. Podem, tá? Só que vocês têm que ter essa certeza que o artigo que vocês estão vendo tem autor. Não pode pesquisar textos sem autor. Tudo bem? Aqui sempre tem autor. Então, por isso que eu estou dando essa dica do Google Acadêmico aqui, tá? E aí, ó, aqui tem os autores, eu entrei aqui, e aqui ele baixou esse texto do Davi, ou David Basso, certo? Eu já baixei e ele está aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. E ele está aqui. É um texto de 4 páginas, então ótimo, tá? Porque se for muito grande, eu compreendo que dá preguiça de ler para poder fazer todo esse fichamento. Então, 4 páginas é super de boa para transformar em 1 ou 2 no resumo de vocês, certo? Aqui, ó, tem o autor está escrito aqui embaixo, é o David Basso que eu falei para vocês, tá? Aqui tem data de publicação, foi em 2016. Só que aqui em cima na apresentação tá falando sobre essa edição especial da revista Desenvolvimento em Questão. Isso foi publicado de 16 a 18 de março de 2016. Tá? Nesse caso, pode colocar 16 de março ou 18 de março, não faz muita diferença, tá? Isso é a data da publicação. Aí, o que vocês vão fazer? Vão ler, ó, por exemplo, vou ler esses 3 parágrafos aqui, vou parar, compreender o que esses 3 parágrafos quiseram dizer e vou lá naquela parte, nessa parte aqui, e vou começar a transcrever. O texto começa falando que, certo? E aí eu vou entrar no assunto daquele texto. Lembrando que eu sempre devo fazer menção ao autor em todos os parágrafos. Tudo bem? E assim, dessa forma, vocês vão seguindo, vão fazendo essa leitura, tá? Essa compreensão, essa interpretação e transcrição com as palavras de vocês. Isso que é um resumo, tá? Não é pegar um parágrafo sim, um parágrafo não e transcrever, tá? Se tiver figuras, se tiver gráficos ou quadros igual nesse arquivo tem, esse é o tipo de coisa que vocês podem pular se vocês virem que não tem tanta relação com o que está sendo dito, tá? Aí, ó, lê mais esses 2 parágrafos, compreende e transcreve, tá? Por que vocês precisam, depois de ler, parar para compreender? Porque senão vocês não vão começar a transcrever. Ah, eu entendi esse comecinho aqui. Então tá. O texto segue dizendo que os 5 trabalhos que vêm na sequência foram relacionados pelo comitê científico, nananã, e vocês vão travar, se vocês não tiverem parado para fazer essa compreensão. Tá? Então, é muito importante que vocês leiam, reflitam o que vocês entenderam para depois transcrever. Tudo bem? Façam esse exercício, a gente vai fazer esse texto, esse fichamento, pelo menos 3 vezes, para ter uma boa base de fonte de pesquisa para começar a fazer o trabalho em si. Tudo bem? Esse aqui é um dos exemplos, vocês vão lendo, parando, interpretando e transcrevendo. Tudo bem? E aí, nesse caso aqui, ó, só para terminar a nossa explicaçãozinha básica, eu vou fazer com vocês esse exemplo aqui, lá naquele fichamento, tá? De como que vai ir a referência nesse caso. O nome do autor é David Basso, então aqui, ó, no nosso fichamento vai como Basso e aqui David. Desenvolvimento em questão é o título. Ele vai assim, ó, em negrito. Disponível em, aí a gente vem aqui e copia o link que aparecer lá em cima, vai vir desse jeito aqui, ó. Pode ser que ele transforme em um hiperlink,
tá? Principalmente se tiver no Word. Aqui no Google Docs ele não fez isso, mas se ele fizer, vocês clicam com o direito e vão remover o hiperlink. Publicado em, como eu tinha falado para vocês no exemplo, 16 de março de 2016. E o acesso em, nesse caso, hoje é dia 30, mês é abril, vai só ABR 2021. A minha presença aqui hoje era para explicar isso para vocês, tá? Para vocês começarem a fazer esses fichamentos, a gente poder adquirir bastante fonte bibliográfica para isso. Então, a gente vai fazer 3 semanas seguidas só desses fichamentos para a gente poder ir vasculhando essas fontes de pesquisa, para a gente poder ir tendo essas fontes de pesquisa. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí para geral, para que vocês todos tenham acesso a essa explicação, que isso é fundamental e isso vai ser analisado individualmente. Tudo bem? Até a próxima aí, valeu!